Oi, Lu! Oi, tudo bem, Ângela? Tudo bem, Lia? Tudo bem, e você? Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Com fone? Dá pra ouvir? Dá. Então tá bom. Então vamos lá. Você dá uma apresentação de quem você é, do que você faz e conta um pouquinho da importância do profissional da nutrição pra gente. Certo. Então, eu sou nutricionista, eu sou formada, esse ano vai fazer 10 anos que eu sou formada, sou pós-graduada também em nutrição clínica e toda a minha vivência é em nutrição clínica, né? Então, a gente se especializa dentro da nutrição, a gente pode ir para muitas áreas, esportiva, ou alimentação coletiva, ou infantil, e eu me especializei em nutrição clínica, onde eu atuo desde então. Eu estou no hospital esse ano vai fazer 8 anos que eu estou no hospital, e é uma alegria, eu amo trabalhar com paciente, eu gosto disso, e a importância do profissional do nutricionista, não só nessa fase que a gente vai conversar agora, é individualizar a dieta do paciente. Então a gente sabe que a Angélica tem gostos e a Bia tem outros gostos, né? A Angélica tem necessidades e a Bia tem outras necessidades, pelo padrão de vida, não só questão de corpo, não só questão de estética, mas por uma relação de idade, por uma relação de atividade física, de atividade que desempenha, e eu acho que hoje em dia a gente precisa individualizar. A gente tem muita gente que fala muita coisa em massa, e a gente joga isso como uma verdade, e essa verdade não vale para todo mundo. Então hoje o que a minha dica fica para procure um nutricionista para individualizar o que você precisa, mediante a sua condição, mediante a sua atividade física e mediante o estágio de vida que você está. Então Legal. esse é fundamental. Legal. Lu, aproveitando que você falou que você trabalha em hospital, o que mudou com relação à dieta que você passa para os seus pacientes nessa época de Covid ou continua a mesma coisa? Na verdade, Angélica, assim, por se tratar de uma doença muito nova, tudo ainda é experimental. Então, até os guias que a gente tem se baseado, tanto do Ministério da Saúde como de órgãos que nos norteiam, eles estão lançando diretrizes novas, porque tudo é muito novo. Então, a gente hoje se baseia, dependendo do grau de como esse paciente está comprometido, então, no início dos sintomas, onde ele tem febre, falta de ar, ou num caso mais grave, quando esse paciente já recorre a uma UTI, a uma necessidade de intubação. Então, hoje a gente trata esse paciente em momentos. Então, quando eu tenho esse paciente ainda internado na enfermaria, um paciente que tem pouca dependência, ele ainda consegue conversar, ele ainda consegue falar, a gente faz a análise do que ele consegue comer. Normalmente, esses pacientes perdem o paladar e o olfato muito rapidamente, nos primeiros dias de sintoma. E aí, esse paladar comprometido, ele já não se alimenta bem, e isso piora o desenvolver da doença e a sua recuperação. E aí eu tenho um paciente grave de UTI, que aí é um paciente que está dependendo de uma ventilação, está dependendo de uma intubação, e aí ele precisa sair desse quadro respiratório. E aí eu preciso sim dar mais calorias, eu preciso dar mais proteína. Então a gente tem tratado isso como uma insuficiência respiratória grave. Então, na verdade, a gente tem usado modelos que a gente já trata pacientes com esse tipo de quadro, de pneumonia, uma pneumonia mais complicada, e a gente tem ainda esse paciente com uma condição leve, uma condição de enfermaria, que eu tenho que tratar de outro modo. Entendi. Legal. Puxando esse assunto do Covid, a primeira pergunta é hora de começar uma dieta agora? Não. Vou te dizer que não. Tá. Eu até dei uma pesquisada sobre isso, no que estão se falando sobre isso, e devido a inúmeros fatores, mas eu vou pincelar aqui os principais. Nós estamos vivendo num momento já de estresse. Nós estamos já vivendo num momento com muita pressão. Então não é o momento para eu iniciar um hábito novo nessa questão de restrição alimentar. Nós já estamos sendo forçadamente moldados a se adaptar a hábitos novos. A gente não pode mais se locomover da maneira como a gente se locomovia, a gente já não tem mais a permissão de ir em lugares que a gente ia. Então é uma série de adaptações que a gente já está fazendo na vida,
nada. E eu ter que inserir nesse momento estressante também uma dieta, e uma dieta já vem com esse nome de restrição, de coisa que proíbe, mais uma proibição, não é o momento. Eu acho que sim, é o momento da gente repensar a nossa alimentação. Eu acho que esse período a gente tem repensado muitas coisas, né, da nossa vida, nas nossas prioridades. E talvez seja o momento da gente repensar a nossa alimentação. A gente tem visto, como eu falei, é uma doença nova, mas a gente tem visto por que pessoas têm desencadeado a doença de uma forma e outras não. Então, porque pessoas já tinham um organismo mais preparado ou não, eu falo isso, são hipóteses, não há nada ainda confirmado, mas por que determinadas pessoas desenvolvem ou não? Então, começar uma alimentação melhor sempre é tempo. E se a quarentena está sendo usada também para isso, eu acho válido, acho super importante. Mas iniciar uma dieta por uma questão de jejum, de perda de peso, de corpo, não é a hora, não é o momento. Tá, legal. O pessoal aqui gostou do que você falou, tá? O pessoal tá falando aqui que vai... Ai, que bom! Eu não consigo ler nada, Angélica. Vai acompanhando. O pessoal aqui tá empolgado porque não vai ter dieta, mas, gente, não é bem assim. Exatamente. Vamos por partes. Assim, cuidar da alimentação, eu acho que também tá muito ligado com higiene. Sem dúvida. Né? Que a gente até falou um pouquinho sobre isso antes. Explica pra gente um pouquinho mais. Inicia com isso, né? Eu acho que agora a gente bombardeou as pessoas com a questão da água e do sabão e do álcool gel. Mas se a gente for levar ao pé da letra, você concorda que era uma coisa que nunca devia ter saído do nosso hábito, né? Para quem viveu a época do H1N1, que foi há 10 anos atrás, nós vivemos o mesmo boom do álcool gel, todo mundo corria atrás do álcool gel, passava álcool gel no metrô, no carro, e aí aquilo sumiu. De repente, esqueci, aí agora volta com uma... E não são hábitos que a gente já tinha que ter incorporado, né? Então eu acho que hoje, importante, muito importante, a gente manter esses hábitos de higiene pessoal, então lavar as mãos frequentemente, com água e sabão. Não precisa, muita gente me perguntou de álcool caseiro, de antisséptico caseiro, não precisa. Hoje já se sabe que água e sabão resolve. Então não precisa nem ser um sabonete antisséptico ou bactericida. Um sabonete comum, até o próprio detergente, ele tem a mesma função. Tá. Ou na ausência de eu ter água e sabão, o álcool gel faz muito bem esse papel. Então é algo que a gente tem que andar na bolsa. Eu tenho que, se você precisa sair, se locomover, o álcool gel tem que estar com você, a máscara também tem que estar com você, né? Isso é item de proteção pessoal. Mas tem alguns cuidados de higiene que algumas pessoas até me falaram: nossa, eu nunca fiz isso. E para mim já era algo muito comum, porque eu sempre fiz isso. Então essa questão que hoje nós temos de higienizar os alimentos quando eles chegam do mercado. Então isso é fundamental. Como eu disse, ainda há estudos estão saindo de quanto tempo o vírus sobrevive na superfície. Plástico, metal, inox, madeira. Mas a gente já sabe, se a gente minimiza esse contato com a lavagem das embalagens. Sim. Então, se você chegou do mercado, eu te falo porque eu cheguei agora há pouco do mercado. Embalagens que eu posso lavar, então uma garrafa de leite, uma caixa de suco, uma embalagem de óleo, uma embalagem de azeite, de vidro, pote de requeijão, que eu posso lavar com água, detergente, esponja. Isso tem que ser lavado sim. As embalagens sempre, que eu não posso submeter, sempre. Exatamente, Angélica, não só agora. E embalagens que eu não posso lavar, que eu não posso colocar embaixo d'água, o pano com álcool gel, o álcool 70%. Então hoje nós já temos um álcool diferenciado para limpeza. Não é o mesmo álcool que a gente usa para higiene de mão. É o álcool de limpeza. E aí algumas pessoas até me perguntam, pode ser o álcool o 92 ou o 46? Não.
concentração. Então, Olha. o ideal é o álcool 70%. Tá. E aí eu posso higienizar o pacote de bolacha, o pacote de pão, o pacote de batata palha. Esses pacotes que eu não posso lavar em água corrente, higienizar com pano limpo e álcool 70. Isso a gente tem que fazer. Produtos como de sacolão ou de mercado, como fruta, verdura, legume, nunca deixar na embalagem que você adquiriu do mercado. Então, se você está acostumado a comprar uma fruta, um legume já embalado, descarta aquela embalagem e você vai acondicionar isso na sua geladeira num pote próprio ou no saquinho plástico que você tenha em casa, se for um item de geladeira, ou se você for usar colocar em fruteiras também, mas nunca na mesma embalagem que veio do mercado. Entendi. Se você adquiriu aquela embalagem no mercado, abre, tira o alimento, guarda e descarta aquela embalagem. E a gente sempre dá uma dica, Angélica, de não nunca higienizar os alimentos nesse momento que você adquiriu, porque você diminui a vida útil desse alimento. Então você vai deixar para higienizar uma maçã, uma pera, uma uva, aquilo que você vai consumir, sempre no momento do consumo. Entendi. Não deixar isso já higienizado na geladeira, porque você acaba diminuindo a vida útil do produto também. Olha, interessante. Isso eu não sabia, não. A gente recebeu aqui uma pergunta com relação à alimentação já, do perfil da IBVG. Alguma sugestão de alimento que aumenta a imunidade? Porque a gente fala muito da imunidade nessa época, então... Sim. É muito boa essa pergunta, até imaginei que a gente ia ter sobre isso, né? E aí a gente tem que pensar numa questão. A gente não tem a melhora da imunidade de um dia para o outro e nem em 40 dias, né? Isso tem que ter algo que a gente vem, e o nosso organismo já se prepara para isso. Então, não adianta eu consumir um saco de laranja hoje, porque eu tô achando que amanhã eu não vou ter o resfriado ou a gripe comum. Isso não vai acontecer. Mas, lógico, se a gente está passando por um momento e a gente não tem a previsão de quando esse momento vai acabar, a gente já pode tomar algumas medidas agora. Então, existem alimentos que melhoram. Não há nenhuma comprovação que combate o vírus, que faz o vírus morrer ou que adormece o vírus. Não há. Não tem alimento, não tem medicamento, nada é comprovado. Mas eu posso melhorar sim a minha imunidade, como eu respondo ao vírus. Então, alguns alimentos que melhoram muito, que tem se falado muito, vitamina C. Então, vitamina C, para a gente ficar claro e não florear, os cítricos. Laranja, mexerica, limão, abacaxi, maracujá, morango, acerola. Então são alimentos fáceis de consumir e que eles em pouca quantidade eu já consigo suprir a minha necessidade de vitamina C do dia, então não precisa ser grandes quantidades, e eles melhoram sim a nossa imunidade, mas sempre frisando, a longo prazo. Não espere que isso vai ter uma resposta imediata. Também o que melhora muito, e os estudos já têm, estudos na Europa, estudos na China, já têm falado sobre a vitamina D. E aí ainda não se sabe ao certo os mecanismos de como isso funciona, mas a vitamina D também tem um papel importante. Onde a gente encontra a vitamina D? Ovos, peixes, leite. Então hoje em dia a gente tem muita deficiência de vitamina D, mas muitas vezes não é pela falta do consumo, é pela falta do sol. Então a vitamina D precisa do sol. Então uma dica que eu dou para o pessoal que está em casa, que está em apartamento ou está dentro de casa, aproveita esses dias de manhã, no sol da manhã ou sol da tarde, 10, 15, até 20 minutinhos, fica no sol um pouquinho, coloca na sacada do prédio, não precisa ser lugar exposto, na sua sacada, na janela, ou no próprio quarto onde você possa abrir a janela e esse sol entra, e que você possa expor pelo menos os braços, as pernas, para você receber essa exposição solar, porque não adianta a gente consumir a vitamina D sem a exposição solar. Então, e nesse período o brasileiro já por si só, já tem muita deficiência de vitamina D. A gente não toma sol, a gente pouco se expõe. Mas nesse momento pior ainda. E aí, em alguns casos, a gente indica sim a suplementação. Tá? Eu tomo suplementação de vitamina D,
semanalmente, mas isso são doses, não é a mesma dose para todo mundo, então não adianta aqui eu colocar a dose que eu tomo, não é a mesma, isso é baseado em exames, então não é uma coisa que a gente pode generalizar, mas em alguns casos sim, a gente indica também a suplementação com vitamina D. Então a gente falou vitamina C, vitamina D. Outra coisa que melhora bastante é a imunidade, probióticos, que algumas pessoas conhecem, outras não. São as chamadas bactérias do bem. Então, onde a gente encontra o kefir, que hoje é muito famoso, o kefir, os leites fermentados, aqueles que têm várias marcas que a gente já conhece. Então, são aqueles leites fermentados da garrafinha ou aqueles iogurtes que contêm probióticos, tá? Eu não vou ficar citando marcas aqui, mas hoje a gente tem uma infinidade de marcas. E esses tipos de iogurtes, que vocês sabem, começou com um famoso lá, né? Como um dos pioneiros, mas esses iogurtes, eles têm sim probióticos. E o probiótico, ele melhora muito a imunidade, ele melhora muito a saúde do intestino e pela ação no intestino, ele melhora a imunidade no organismo todo. Então fica aí, vitamina C, vitamina D, probiótico. E aí muito se fala hoje, eu até anotei aqui, porque eu imaginei que iam perguntar isso, do própolis. Eu não sei se vocês acompanham, eu acompanho bastante. Gente que está tomando extrato de própolis todos os dias. E aí eu fui dar uma pesquisada sobre isso. E tem fundamento sim, tá? Então o própolis tem uma ação bactericida, tem uma ação na melhora da imunidade. Não foi esclarecido como, mas existem os tipos de própolis e o extrato de própolis é o melhor. Então, se você quiser começar a consumir, é um alimento natural, pode ser comprado em casas de produtos naturais, é muito fácil de achar, é em vidrinhos normalmente, e a dose são de 20 a 30 gotas por dia. Então ele é diluído no copo, sempre diluído, tá? Nunca puro, porque o sabor dele é muito forte. Tem algum momento específico para usar ou não? Algum momento? Normalmente de manhã, de manhã, quando você acordar. Tá? Seria o melhor horário. Então a gente estava acostumado, quem normalmente fica gripado, usa aquele extrato de própolis em spray para garganta, né? Não é esse, é o extrato mesmo, não é aquele em spray. É um extrato próprio, alguns lugares até chamam de álcool de própolis, mas ele é um potinho pequenininho e aí a gente dissolve 20 a 30 gotas. Se for criança, aí não. Aí é metade da dose, tá? Aí só 10 a 15 gotas se for criança. E eu diluo isso em meio copo d'água e toma todos os dias de manhã. Tem uma melhora significativa também o própolis e tem estudo provando que melhora bastante. Legal, bem interessante. Ajuda, né? Ou uma pergunta da Raquel. Qual o impacto dos enlatados na dieta nesse período de reclusão? Olha, Bia, a gente volta a falar, né? Os enlatados não deveriam ser consumidos nunca, nem agora, e nem depois, e nem antes, né? Se você pegar a embalagem de um enlatado, e aí posso falar qualquer um, não precisa citar marcas, ervilha, milho, apesar que são coisas que a gente usa e deve usar, mas com moderação. Ele tem muitos ingredientes e muitos conservantes e muitos acidulantes e saborizantes. E aí, quanto mais aditivos químicos eu coloco, pior é para o alimento em si. Então, lógico, hoje a gente vive numa sociedade que a gente precisa disso. Ninguém tem plantação de milho no quintal, ninguém tem plantação de palmito no quintal. É óbvio que a gente precisa usar, mas que isso seja com moderação, não seja a base do nosso dia. Então, aquele milho em lata, aquele ervilha em lata, o palmito, os peixes, que eu vou falar depois mais para frente, enlatados, são muito bons e são uma alternativa que a gente usa bastante, até porque eles são de melhor aquisição, são mais fáceis de aquisição. Mas os enlatados não tem que ser a base da nossa alimentação nunca. Nem agora. Esses prontos, eu falo, quanto mais pronto, feijão pronto, aquelas refeições, feijoada, eu já vi feijoada em lata. Esquece, a Kátia está perguntando aqui sobre o atum. Sim. É a mesma coisa, né?
É a mesma coisa, mas o atum a gente indica bastante por ser um alimento, principalmente o conservado em óleo, tá, Kátia? Não em água, por ser um alimento rico em ômega 3. E na nossa alimentação aqui ocidental, a gente tem pouquíssimas fontes de alimentos, fontes de ômega 3, que melhoram a imunidade também. Então eu sempre vou indicar o atum e a sardinha, tá? Lógico, se puder ser a versão comprada na feira ou numa peixaria de confiança, melhor. Mas na ausência disso, o atum enlatado, mas conservado em óleo, e a sardinha também são excelentes fontes e são super acessíveis, e aí dá pra gente colocar em uma infinidade de refeições. Eu posso fazer um macarrão com atum, aqui eu faço bastante, uma salada e colocar um tomate com atum, uma sardinha. E a sardinha, quem gosta, frita também, empanada, mas aí comprada em peixaria, em mercado, também é uma excelente fonte. O atum em lata, ok, desde que isso não seja a base da nossa alimentação por conta dos conservantes. Lu, você aproveitando que a gente está falando de enlatado e de coisas práticas, né? A gente estava formulando algumas perguntas, e aí a gente pensou assim, nessa época a rotina da família mudou, né? A maioria das pessoas almoça na rua, não almoça em casa e só janta em casa ou vice-versa. E aí a gente estava pensando assim, que nem aqui em casa, quem cozinha é a nossa mãe, porque a gente... Zero. Deixa pra lá. Pula. Deixa pra lá. E aí, o que a gente tava querendo e queria, assim, algumas dicas. Como aumentou a quantidade de pessoas que almoça e janta em casa, geralmente uma das refeições, geralmente é o jantar. A gente quer fazer alguma coisa mais prática, um lanche mais rápido, só que sem sair de coisas saudáveis, né? Senão a gente vai e come um miojo, não é essa a ideia, né? A ideia é comer coisa saudável. Dá uma dica de alguma coisa que eu posso comer que seja prático e ainda assim nutritivo. Tá. O que a gente tem que pensar, Angélica, e aí eu coloquei aqui, é planejamento. Tá. Planejamento e rotina. Então, antes de eu complementar a sua pergunta, eu queria colocar que o que a gente precisa nesse tempo de quarentena. Planejamento e rotina. Não adianta a gente achar que é férias e aí eu abro o armário e vou fazer o que tiver no armário, ou eu vou almoçar às 3 da tarde e vou tomar café e jantar meia-noite, porque eu tô bagunçando, porque uma hora ou outra a quarentena vai acabar e a gente vai voltar pra vida normal. Aí e a gente bagunçou todo o nosso... Né? Muito mais difícil. Então isso até com relação ao sono. E eu sei que é uma coisa difícil, porque aqui em casa também é difícil, os horários estão bagunçados, mas a gente tem que tentar deixar o máximo disso próximo ao que a gente fazia. Então, planejamento. Então, as nossas refeições, elas têm que ser planejadas. Então, eu costumo sempre falar, planeja a sua semana, de segunda a sexta-feira, como ela é, como ela tem sido. Então, eu tô trabalhando no esquema home office, então eu tô em casa, eu almoço e janto em casa. Não, eu somente eu almoço e a janta tem sido um lanche, uma sopa. Planejamento. Então, eu preciso desse planejamento. Não é simplesmente abrir o armário, porque aí, na correria do trabalho, ou na correria do nosso dia a dia, fatalmente a gente vai pegar o que está mais fácil. Fatalmente a gente vai pegar o pacote de bolacha, o miojo, porque é mais prático, né? Então, sim, há maneiras da gente fazer refeições rápidas e saudáveis. Eu tenho, isso é fácil da gente encontrar em sites confiáveis, receitas de uma panela só. São receitas assim, que às vezes eu coloco tudo no mesmo preparo e aí eu consigo um alimento nutritivo sem sujar muita coisa. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar fácil. Esse macarrão que eu estava falando para você com atum, eu faço aqui em casa direto quando a gente está com pressa. Então eu compro uma massa integral, então ninguém vai ficar fazendo aqui, abrindo massa de macarrão. Eu compro uma massa, eu dou preferência à massa integral, mas você pode consumir aquela branca, se você não está acostumada, uma massa de macarrão qualquer, parafuso, penne, espaguete. O atum, que já seria a minha proteína, e aí além de eu estar agregando, porque a massa, o macarrão é a massa, é o carboidrato.
Então a gente sempre tem que pensar numa refeição rápida, mas que seja uma refeição completa, que não seja aquela que a gente chama de calorias vazias, que não agrega nada. Então eu estou colocando um carboidrato, o atum que eu já estou agregando é uma proteína, e aí eu posso colocar os legumes que eu quiser. Um brócolis que eu tiver congelado, aqui em casa a gente tem muito brócolis congelado, você já compra ele congelado. Tomate, eu pico o tomate na hora e eu coloco nesse macarrão. Quem gostar dele alho e óleo, faz ele só alho e óleo, pica o tomate, orégano, manjericão, que fica uma delícia. Eu coloco orégano, mas manjericão fica ótimo. E aí você coloca esse atum. O próprio, para quem gosta, eu uso o próprio óleo do atum. Então eu não coloco óleo, e aí eu uso o próprio óleo do atum. Já refogo nesse óleo o tomate, cebola, o alho e azeite, se precisar, mas normalmente o atum já não necessita. Nesse próprio óleo a gente refoga e joga nesse macarrão. Acabou, o almoço tá feito. Legal. E aí eu posso, se eu quiser complementar com uma salada, uma alface, uma cenoura ali, se eu tiver um agrião, mas é algo que é um prato só, é um prato único, rápido, porque o macarrão não demora mais do que 10, 12 minutos para cozinhar, e é um prato completo. Outra coisa que a gente pode fazer, um omelete, um omeletão, eu brinco. Pode ter um omeletão de forno ou um omeletão de frigideira, se você, aí, por exemplo, na sua casa que vocês são em 4, eu faria um omelete de forno. Daria uma porção maior. Se você é em um sozinho, individual ou casal, um omelete de panela, de frigideira. Ovos, e aí a gente vai usando o que tem na geladeira. Milho, ervilha, se tiver, um peito de peru, queijo branco ou outro queijo que você tiver. Tomate, eu já coloquei carne moída no próprio omelete, o resto de carne moída, abobrinha. Então é outro prato que você, omelete, sem graça, mas eu vou dando uma caprichada nele, eu coloco coisas que vão dando, e aí a gente fica com um omeletão completo. E é uma refeição rápida. E aí, Angélica, você vai ver, eu não falo muito de fit, de comida fit, ou de low carb, ou de low glúten, eu acho que a base da nossa alimentação é o equilíbrio. Não precisa ser low nada. Eu acho que ela tem que ter equilíbrio. Tem que ter gordura, tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter vitamina em quantidades essenciais. Não precisa ser low. Então a gente tem que organizar isso no nosso dia. É um exemplo de refeição rápida, pra gente acabar fugindo um pouquinho de tapioca, dessas outras coisas. Panqueca é uma... Não é? Tapioca. Morre na tapioca. Ovos mexidos. Eu falo, fica muito... Batata doce com frango, gente. Pode dar batata doce com frango, que é muito batido. Mas, de repente, um filé de frango que eu tenho ali, já descongelado, eu tempero aquilo ali em 2 minutos, não demora mais do que isso. E aí eu tenho uma refeição seleta de legumes, que eu tenho também congelado, seleta de legumes, tem batata, tem mandioquinha, tem cenoura, tem vagem, tem brócolis. Você cozinha aquilo na água, ou no vapor, ou na panela de vapor, para quem tiver, e você cozinha isso com filé de frango. Tá feito. Também outra refeição rápida, sem você precisar demandar tanto tempo, e também sem ser aquilo de caloria vazia. Legal. Nutriente, né? O pastor Sidney falou aqui que ele faz... Ele falou que foi ignorado. O que ele... eu ia fazer a pergunta dele. Calma, pastor. Mas ele falou aqui que ele faz contrafilé na air fryer. Air fryer é uma coisa prática para usar. Muito, muito, Angélica. Olha, eu já acabei indicando até para paciente. Quando o paciente recebeu alta do hospital, o paciente falou, vou sair daqui e vou comprar uma air fryer. Falei, não, vai sim, porque é uma maravilha. É uma coisa muito bacana. É uma coisa muito legal para se usar. A gente tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. Batatinha palito, o próprio contrafilé, alguns tipos de empanados que a gente pode fazer. Eu falo, hoje em dia tem gente que faz até nuggets em casa, né? Ou o próprio bolinhos de carne, que são super almôndega, que é super fácil de fazer, não é um bicho de 7 cabeças. É nada mais que a carne moída, temperadinha, a gente faz essa almôndega, coloca na air fryer com molho de tomate, fica excelente. Então sim, contra filé na air fryer, ele sabe que eu pego no pé dele, porque ele é cardíaco. Então, ele não vai falar de gordura, por isso que ele falou de contrafilé na air fryer. Muito bem, viu? Passou no teste. Mas em compensação, a gente tem um outro pastor aqui que perguntou se pode comer McDonald's. Ai, não sei nem quem é. Quem será?
Quem? Quem será? Nem imagino. Gente, vamos fugir do McDonald's agora, né? Eu até anotei num tópico aqui, né? Agora que nós temos tempo, será que a gente precisa mesmo do fast food, do iFood, né? Eu prefiro que a gente troque agora pelo iFaço. Eu troco o iFood pelo iFaço. Lógico, não tô generalizando. Tem pessoas que falam pra mim, Luciana, eu tô trabalhando muito mais em casa do que eu trabalho na empresa, no escritório. Quem estuda, tá sendo muito pior a rotina de estudo, de videoaula, de aula em casa, de material, do que se eu tiver que ir para a escola ou para a faculdade. Então, assim, a gente generalizar que todo mundo tem tempo agora também não é fácil. Não é bem assim. Tem gente que está com o tempo até mais reduzido, mas para aquelas pessoas que podem, para quem pode estar dispondo dessa alegria de ficar mais em casa, vamos tentar fugir do McDonald's, né? Hoje mesmo, ontem eu passei na frente do McDonald's da Kennedy, era 4 da tarde, tinha fila para entrar pro drive-thru, né? E assim, 4 horas da tarde, aí eu fiquei pensando, falei, gente, será que a gente não tem uma outra opção? E aí, Angélica, eu gosto de falar de realidade. Eu não fico fantasiando no mundo do ideal. Eu vou te falar o que eu faço em casa. Aqui em casa a gente faz um hambúrguer. Então a gente faz o hambúrguer, eu não faço o pão porque eu ainda não tenho minha máquina de pão, mas um dia eu ainda quero fazer o pão. O pão eu ainda compro, mas o hambúrguer a gente faz em casa. Então eu te garanto que tem um sabor muito melhor, com menos da metade da gordura que o McDonald's coloca, com carne de verdade, com sabor de verdade. E não tô falando de hambúrguer de lentilha, hambúrguer, porque todo mundo fala, nutricionista fala que é hambúrguer de grão de bico, de berinjela. Não, tô falando hambúrguer de carne, de verdade. E a gente faz com uma carne mais magra. Eu misturo tipos de carne e a gente consegue dar sabor. E eu faço em casa. Então tem dias que o Diego fala, eu tô com vontade de hambúrguer. Eu não vou no McDonald's, eu faço em casa. Eu congelo, que aí também é outra facilidade. A gente faz uma vez só e você congela. E no momento que você quer, é dali direto pra grelha. Só. O pãozinho a gente compra, o queijo que você quiser, alface, tomate, e aí você coloca mostarda, ketchup, o que você gosta. Mas deixe isso também para um momento de prazer. Que isso não seja o seu almoço da segunda-feira. Deixa para aquela sexta-feira à noite, ou pro sábado. Poxa, vai ser a noite do hambúrguer em casa. E aí até a batata frita em casa vai ter outro gosto. É verdade. Se você fizer na air fryer, vai ser melhor ainda. Pra quem não tiver, eu faço a opção assada. Eu não tenho air fryer em casa. Eu faço a batata assada no forno, com manteiga, com azeite, fica uma delícia, fica crocante e a gente fica super feliz aqui no lugar da batata. Então é algo que a gente pode fazer. Então vamos tentar nesse tempo abrir mão do Burger King, do McDonald's, que não agrega, já não agrega antes, agora não agrega nada. Pra gente ter essa opção de fazer em casa. E aí vamos colocar nossas habilidades culinárias, né? Nossa! Né? A gente pode. Eu vou comprar um air fryer. Já é um bom começo, Lógico, excelente. Ó, o pastor Sidney perguntou: pelo fato do sedentarismo nesse período, é conveniente reduzir o consumo de calorias? Com certeza, né? Aqui a gente tem adotado, a gente reduziu não o número de refeições, mas a quantidade, isso com certeza, porque a gente está mais parado, né? Então, para quem estava acostumado à academia, para quem estava acostumado a fazer trajetos maiores a pé e agora ou está todo mundo parado ou quando faz está fazendo tudo de carro, então sim, é recomendado sim, quanto menor o gasto, menor tem que ser o consumo. Porque senão é igual uma balança. Se eu tô comendo muito, me exercitando pouco, esse acúmulo vai vir em algum lugar.
vai se acumular em algum lugar. Agora, se você é aquela pessoa que tem mantido a sua rotina de treinos, de repente a sua academia está fornecendo aulas online, ou você tem seguido aplicativos, aulas pelo YouTube, e você se coloca, que eu acho que também é uma dica. Tem muitas pessoas fazendo isso, o YouTube fornece, aplicativos hoje fornecem por valores acessíveis, e você consegue ter meia hora de aula dentro da sua sala, sem precisar de aparelhos e de equipamentos, né? Hoje, com uma corda em casa, ou às vezes nem isso, eu já acompanhei vídeos de colegas que estão fazendo exercício pegando lata de óleo para fazer de peso, galão de água, galão de cândida, coisas que pesa 2 litros, 2 quilos, e faz o exercício em casa. Eu acho que esse sim seria o ideal, é a gente tentar se manter movimentando, a gente precisa se movimentar, mesmo que esteja em casa, com o que a gente tem de opção. Se você tem uma esteira em casa, use-a. Se você não tem, vai na corda, coloca no YouTube, coloca lá aulas de pit dance, aulas aeróbicas tem gratuitamente, você consegue. Agora, se você tem mantido esse padrão mais sedentário, sim, com certeza você tem que diminuir também o consumo. A balança não fecha. A conta não vai bater no final. Como diz a Damares, vai acumular na barriga. Exatamente. Aí depois, para correr atrás, prejuízo é pior. Tem bastante gente Angélica, o Diego tá aqui me falando do suco detox. Isso. Ele falou que algumas... ele acabou de me falar do suco detox, né? Até que eu vi que a Aline faz, que ela falou pra mim que ela toma todo dia. A Aline é algo exemplo, muito gente. bacana. Ela treina todo dia, ela se alimenta bem, ó. Fala, ela tá de parabéns, eu falei pra ela. Ela perdeu peso na quarentena, fala sério. Mas muito a culpa é do parabéns. Carlos, o Carlos que pega no pé. Com certeza. O Carlos que gosta de exercício em casa, quando a quarentena acaba. É isso mesmo. A Aline sempre falava disso, né? E eu vou replicar aqui pra vocês o que eu sempre falei pra ela. Ele é um suco muito bom, mas ele não é um suco milagroso. Então, eu não gosto, me soa mal esse nome do detox. Eu nem gosto de chamar de detox. Eu prefiro as pessoas que chamam do suco verde, tá? O detox, quando a gente fala desintoxicar, é algo que está intoxicado. Intoxicado por substâncias químicas, ou intoxicado por bactérias, ou intoxicado por fumaça. E o nosso corpo não está intoxicado. Então a gente tem com essa ideia do detox, eu vou desintoxicar o quê? O fígado. O fígado já faz isso. O nosso fígado, ele já tem essa função de limpeza, de filtrar o que o organismo precisa absorver e o que ele precisa eliminar. Então, eu não preciso de um suco detox. Então, se a gente for falar a verdade, você indica o suco verde? Sim, é uma boa opção. Ele tem nutrientes, quem coloca abacaxi, couve, o gengibre, que também tem uma excelente função na imunidade. O abacaxi é super digestivo, a couve tem muita fibra. Então eu indico por ser um suco rico, para quem coloca laranja, quem adoça com mel. É um suco rico, é um suco com nutrientes, é um suco bacana para você começar o seu dia, ou num pós-treino, para quem quer se hidratar, ou no meio da tarde. É muito legal. Mas não venha com a ideia do milagre. Então é só não associar esse suco com um milagre. Eu tomo ele, aí ele me desintoxica. Isso não existe. Mas por se tratar de um suco legal, com bastante nutriente, se você ainda bater e não coar, ainda é o melhor ainda. Porque aí eu consigo reter ainda mais os nutrientes. Então quem coloca abacaxi, rodela de gengibre, adoça com mel, coloca as folhas de couve, ou laranja, para quem gosta, é excelente. É um suco rico. Como outros sucos, como se a gente misturar laranja com cenoura e beterraba, também é um suco muito rico. Então é só a gente não ligar isso com o modismo do efeito protetor, do efeito benéfico, do efeito milagroso. Mas é um suco legal, é um suco bacana. Tá. Aí o Vini acabou de perguntar aqui sobre alimentos antioxidantes. Qual é a importância e quais são esses alimentos?
A gente já até falou uma série deles aqui, né? Os antioxidantes, eles se misturam muito com a questão da imunidade também. O antioxidante, ele foi mais disseminado hoje em dia por conta de envelhecimento. Então a gente fala que ele combate o envelhecimento precoce, e aí eu não estou falando de aparência, de pele somente. Estou falando do envelhecimento das nossas células mesmo e do nosso organismo. Então o antioxidante, ele vem hoje numa linha de prevenção do câncer, e é totalmente confirmado e comprovado. Ele previne o câncer, tem um papel fundamental, combate o envelhecimento das células, combate o envelhecimento da pele e melhora a imunidade. Tá, quais são eles? Eu tenho uma infinidade de alimentos antioxidantes. A gente falou aqui sobre a vitamina C. A vitamina C é um antioxidante. Então, toda aquela linha dos cítricos lá que a gente falou no começo são antioxidantes. A gente tem a cafeína, e aí também o chá verde para quem consome. Quem gosta do chá verde, ou chá branco, ou chá preto, são antioxidantes também, combatem o envelhecimento, melhora a questão das nossas células no combate ao câncer. O licopeno, que hoje se fala muito para o homem, que é aquele pigmento vermelho de alguns alimentos, como tomate, melancia, goiaba, são antioxidantes. O pigmento vermelho, pimentão vermelho, aí eu tenho a linha das frutas amarelas, manga, pêssego, também ricos em antioxidante. Eu vou para a linha de novo que a gente já falou do ômega 3, excelente. Salmão, mas não precisa ser exclusivamente o salmão, são os peixes de água fria, a sardinha e o atum desempenham esse papel muito bem, a linhaça desempenha esse papel muito bem, também contém antioxidante, também contém ômega 3, aí pra gente falar de coisas também agradáveis, a gente falou de cafeína, o chocolate. O chocolate é um antioxidante. O cacau, né? Nós vamos falar do cacau. Já que a gente gosta de falar disso, o cacau. O cacau tem esse efeito protetor cardíaco. Então ele é um excelente protetor contra doenças cardíacas, AVC, contra infarto. E ele tem esse papel pela cafeína presente no cacau. Mas, aí sempre tem o vírgula, né? Mas não é qualquer chocolate, não é qualquer cacau. Eu tenho que ter um teor e uma concentração de cacau. Então, sempre o chocolate com 70% para mais. Tá. Então, não é aquele meio amargo que a gente está acostumado, das marcas mais comuns, não é esse. É o chocolate amargo. 70%, aí hoje tem 80%, 85%. E eu sempre falo, a Aline vai lembrar, porque eu falo muito isso para ela. Tenha em casa. Hoje a gente tem muitas marcas que tem aqueles quadradinhos pequenininhos, que a dose é 30 gramas por dia, ou 4 quadradinhos. Se a gente pegar a barra de chocolate, 4 quadradinhos. Essa é a dose que a gente precisa. E esse chocolate é importantíssimo. O suco de uva, e aí eu vou falar do café, que eu vi que perguntaram também. O suco de uva integral é excelente. Legal. Antioxidante, o resveratrol da uva. Então, tanto consumir a uva, como aquele suco de uva integral, um meio copo daquele 150 ml daquele suco de uva integral, da uva, preferencialmente da uva de tinto, da uva roxa. Ele tem esse efeito benéfico. Perguntaram do café. O café, sim, é efeito protetor pela cafeína, tá? Mas aí a gente também tem que colocar a vírgula do mas, né? Para quem é bom o café e para quem não é. Pessoas que sofrem de enxaqueca, e aí eu conheço bastante gente que sofre de enxaqueca, o café é um vilão. Tá? Então não deve ser usado. Eu consigo esses antioxidantes nesses outros alimentos aí que a gente conversou. Tá bom. Mas não para essa pessoa. Então quem sofre de enxaqueca constante, quem sofre muito com TPM, não deve consumir o café em grandes quantidades. Se esse não é o seu caso, o café é muito bem-vindo, mas também respeitando o limite. Ou 3 copinhos daqueles de 50, que são 3 xícaras, que dá 150 ml por dia. Esse também é o ideal. Não é aquela pessoa que vive com a garrafa, ou com o copo, ou com a xícara térmica de café o dia inteiro. Aí é prejudicial, porque o café é um hiperestimulante. E aí isso também prejudica muito o sono,
E a gente sabe que nesse período, principalmente da quarentena, a gente está com sono prejudicado. Então, se você já é uma pessoa que sofre de insônia, tem problemas para dormir, esquece também o café. Abolir. Tá? Na live da Jaque, na semana passada, a gente viu 2 perfis de pessoas. Um que estão super produtivos nessa quarentena e os que não estão conseguindo fazer nada. Como é que a gente pode dar uma equilibrada nessa com a alimentação? Balancear isso, né? A gente tem alguns alimentos, vamos falar, alguns alimentos que melhoram a concentração. Então vamos falar para essa pessoa que está mais apática, que está devagar, que essa questão do estar em casa deixou você mais lentificado. Muitas pessoas ficaram mais lentificadas por estar em casa. E tudo tem a ver. A gente está no nosso ambiente, a gente está no nosso conforto, no nosso sofá, perto das nossas coisas. Então algumas pessoas acabaram relaxando. Então, para essas pessoas que sim, precisam daquele momento de concentração, tem alguns alimentos que melhoram bastante. As proteínas em geral, então carne, frango, peixe, o ovo, excelente. Feijão, que é uma coisa que eu falo que o brasileiro, nenhum de nós deveria abolir da alimentação. Pelo menos uma vez por dia a gente deve consumir feijão. E aí o feijão ele tem uma classe, não é só o feijão. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, eles são do mesmo grupo, da mesma classe. Então, uma vez por dia a gente deve consumir um desses alimentos. Os carboidratos integrais, e aí eu vou bater na tecla do integral. Então, pão, biscoito, torrada, bolacha, bisnaguinha, macarrão, arroz integral. Por quê? O principal combustível para o nosso cérebro funcionar, e aí a atenção, a concentração, é a glicose. Então a gente precisa de açúcar. Por isso que eu nunca vou falar do low carb. Se você precisa de concentração, você precisa de uma dieta com carboidrato. Mas esse carboidrato pode ser de uma fonte boa. Então os carboidratos integrais, que eles vão manter o nosso nível de glicose, de açúcar no sangue, estável por mais tempo, por conta da fibra. Porque o que muita gente acontece, o pessoal acorda, come aquele, vamos usar a marca, aquele clube social de manhã puro, e aí você tá ligada. Aí passou a primeira hora da aula, se você está assistindo uma aula, ou se você está numa reunião ali no seu emprego, no seu serviço, e aí você vê que a concentração já está caindo. Porque aquela glicose, ela foi absorvida muito rápida. Eu tive um pico no sangue muito rápido, que é aquilo que você fala, eu preciso me concentrar. Você come um chocolatinho ou uma bala e faz um baita efeito, porque é verdade mesmo. Porque o açúcar, ele dá aquele primeiro up. Só que da mesma forma que ele sobe, ele cai muito rápido. Então, se eu tiver um alimento integral, com fibra, e aí aquela barrinha de cereal vale, muito válida, uma torrada integral que eu consumi de manhã antes de começar a minha atividade, ou meu pão integral, é muito melhor, que eu vou manter esse açúcar constante mais tempo. Entendi. O café, então aí como a gente já falou, não vou me estender, mas o café melhora muito a questão da concentração, os alimentos ricos em cafeína, e aí não só o café, mas aqui eu coloco o chamate, também tem esse efeito, e o chocolate. E o abacate. Até depois, se vocês quiserem, eu fiz uma seleção aqui de algumas receitas. Tem 3 receitas. Por favor. Depois eu posso compartilhar, se vocês quiserem. E é um mousse de abacate com cacau. Nossa. E, na verdade, o nome é mousse de chocolate. O abacate, ele fica lá em segundo plano, mas é um mousse de chocolate. E aí, ele melhora muito a concentração pela presença do abacate, que tem gordura boa, que também melhora a oxigenação do cérebro, e aí faz com que a gente se concentre, e a questão do cacau também pela questão da cafeína da atenção. E aí só pra gente poder falar mais, para aquela pessoa que tá ao contrário, aquela pessoa que tá elétrica demais, aquela pessoa que não desliga. E aí a gente vale aquela questão, o chazinho da noite, o leitinho quente da noite, ajuda?
Ajuda muito, tá? Então, aqui em casa, o Diego tem esse hábito porque ele sofre muito de zumbido no ouvido e para dormir isso prejudica bastante. Então, uma coisa que ele tem por hábito é o chá à noite, tá? Além de ser de fácil digestão, é um alimento de fácil digestão. Então, antes de dormir, quanto tempo antes? 1 hora antes é suficiente, tá? Porque a gente também não pode deitar de barriga cheia, isso favorece o refluxo, também prejudica o sono. Um chazinho de erva doce, erva cidreira. Hoje a gente tem alguns chás que são chás para o sono. É com maracujá, com melissa, com hortelã, com flor de laranjeira. Então, às vezes tem até chás mistos, que eu particularmente gosto mais, eu acho mais saboroso. Eu também. O chá à noite ajuda muito, tá, gente? Então, para quem tá sofrendo de insônia, precisa dar aquela desligada. Para quem já não é tão adepta ao chá, um mingau de aveia. Ai, parece coisa de vó, de velhinho, mas funciona. Ou aquele leitinho puro, quente, com açúcar, ou aquele mingauzinho de aveia para quem gosta. O leite tem essa função também, ele libera serotonina e a gente consegue se acalmar e a gente vai dando essa relaxada e aí você consegue dormir melhor. E é lógico, evitar fazer grandes refeições para ir dormir. Então, antes de dormir, não faça refeições pesadas, lanches cheios de coisa, arroz, feijão, coisas pesadas. À noite, para você que sofre por não conseguir dormir, a sua alimentação à noite ela tem que ser cada vez mais leve. Então, para você, eu vou indicar assim, uma sopa, um caldo, uma sopinha de cenoura, uma sopinha de legumes, uma canja, já é algo que é de mais fácil digestão. E antes de dormir, uma torrada com geleia e um chá de maracujá, de cidreira, erva doce, camomila, sem açúcar de preferência, ou adoçado com açúcar mascavo, com mel, se você quiser, é muito melhor. Exatamente porque o açúcar não dá aquele pico também na concentração. Tá. Legal. Tem mais pergunta? E as receitinhas depois eu posso compartilhar. Compartilha até alguma coisa que o pessoal falou bastante, né, Bia, sobre a compulsão por doce. É uma coisa que me falaram muito. Nossa, eu tô em casa e aí eu quero comer a caixa de chocolate, eu quero comer. E isso tem gerado mesmo um problema. Outro problema que a quarentena tem gerado nas pessoas, que é a compulsão alimentar. Já tem um estudo saindo, não vou me aprofundar, mas é um estudo que está lançando que o que a gente come com a mão, a gente come mais. Então, que a gente deveria... Pensa naquilo que você come com a mão. Pipoca, bombom, chocolate. É coisas que eu vou comer. Amendoinzinho, aquele petisquinho, coxinha. É coisas que a gente come e você come. E aí, se você pergunta, quantos você comeu? Não sei. Não sabe. Não sei. Porque você perdeu o controle. Então, de repente, a gente usar mais o garfo e a faca é uma coisa... Parece coisa besta, mas tem tido muita diferença. O que você come com garfo, faca, com talher, tem uma diferença no quanto você consome. Entendi. Não tô falando que é para comer pipoca de garfo, tá, gente? Não é isso. De jeito nenhum. Mas de repente, a gente começar a deixar aquela pipoca para de vez em quando. E aí eu tenho algumas dicas do que a pessoa descontrolada por compulsão. Primeira dica, avalie se você está com fome, se você está com sede. São coisas diferentes. Às vezes a gente acha, eu tô com fome, eu preciso abrir o armário, a gaveta. Bebe um copo d'água, faz esse teste da água. Eu sempre falo para os pacientes, faz o teste da água, bebe um copo de água. Se passou o copo de água e ainda você tá naquela necessidade, na larica, aí tudo bem, você tá com fome. Se passou, era sede. Ou era uma necessidade só do seu estômago ser preenchido. Entendi. E aí também eu só vou fazer um parênteses. Fique com a sua garrafinha de água todo dia, toda hora, sem parar, tá? Gente, o pessoal tá esquecendo da água. E aí tem muita... Gente, bebe água durante o dia. Não é para o seu organismo sentir sede. Não é para você esperar... Quando a gente sente sede, o nosso corpo já está em estágio 2 de desidratação. Então é para beber água sem sentir sede. Então isso tenha como hábito. Você está em casa estudando, garrafinha copo de água. Galera. Todo mundo tem. Exatamente. Quiz da Unijovem fica ali. Entendeu? Você precisa disso. E aí a gente tá falando de docinhos, de coisas para beliscar. Tem um mix que eu sempre indico para os pacientes. É aqueles mix de nuts que vende em qualquer lugar. Castanha do Pará, castanha de caju, nozes, lasca de coco.
uva passa, damasco, e aí tem aquelas frutas secas, frutas desidratadas. Vende isso fácil, gente, não é difícil. É uma coisa que você pode beliscar, agrega nutriente, porque tem antioxidante também, tem fibra também que faz o nosso intestino funcionar, dá saciedade, e aí eu não tô compulsivamente comendo uma caixa de bis, por exemplo. Então tenha essas coisas. E aí uma coisa que eu queria falar, que eu sempre falo para os meus pacientes também, o que os olhos não veem, a boca não deseja. Não, se você é uma pessoa que você sabe que você é descontrolado por algo, não tenha aquilo. Aqui em casa a gente passou a não ter refrigerante. Se não é uma situação de que eu vou receber alguém, de que vai ter um almoço, alguma coisa, não tem. Não tem. Vai beber o quê? Vai beber água ou vai beber suco? Não tem. Sim. Então, se você sabe que eu sempre falava isso para os pacientes que querem emagrecer. Não tenha barra de chocolate. Você vai ficar se torturando de abrir o armário e ter barra e ter bolacha recheada lá dentro, ter sorvete no freezer? Não tenha. Não tenha. Porque aí você não vai ter essa vontade. Agora, se você passa muita necessidade, tem esse chocolate 70%. Tenha um doce, hoje tem muitos doces sem açúcar, muitos. Cocada, doce de leite, doce de abóbora, nossa, infinidade de manjar, mousse. Tenha isso em casa, paçoca, tenha isso para aquele seu momento que você acha que você vai atacar alguma coisa, mas muito mais saudável. Se for esse mix de frutas, mix de sementes, é essencial, fundamental. Legal. A gente tem só mais 3 minutinhos. Tem algumas perguntas que o pessoal fez. Tem mais algumas perguntas que o pessoal fez. Mas a live vai cair. Fica 1 hora só e aí ela cai. Eu vou te passar essas perguntas. A gente vai selecionar aqui. A live vai ficar salva, né, Bia? Sim. Se você não pegou me perguntaram isso também, se a live ia ficar salva. Vai ficar, porque você deu tanta dica boa que a gente tem que rever. Beleza, que bom. Não, pode mandar as perguntas e depois eu mando as receitas. Eu tô com 3 receitas aqui. A gente posta no Instagram da Unijovem. E deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, né? Que a gente falou. A gente tem mais algumas perguntas que a gente fez. A gente manda tudo pra você. E aí, sei lá, a gente faz um videozinho e compartilha com o pessoal. Perfeito. Tá bom? Vocês me ensinando eu fazer isso, perfeito. Eu faço tudo. O pastor sugeriu a gente fazer uma live 2 com você. Eu super aceito. Eu também acho. Topado. Já tá legal, topado. Né? Muito legal. E aí é muito assunto, né? Eu tinha um monte de coisa aqui que eu escrevi aqui, né? A gente também, um monte de perguntas. E aí a live vai cair, ai, não. É verdade, mas eu sei da necessidade. Mas eu espero que tenha sido assim, dado para clarear um pouco e a gente tirar aquela cara de coisa chata de dieta. Exatamente. Que é isso que eu queria que o pessoal tirasse. Para com essa. A gente já tá sofrendo muito com essa quarentena, já tem sido um período muito difícil. Não sofra mais por isso, com dieta. Mas vamos melhorar, porque a nossa imunidade vai responder muito melhor, o seu organismo vai responder muito melhor. A alimentação tem que ser nosso aliado, né? A gente tem que se sentir melhor quando a gente come melhor, né? Então, exatamente, bem, gente. E aí as consequências virão mais pra frente, né? O quanto você investiu na sua alimentação, vai ver o quanto você vai economizar em não consumir remédio mais pra frente. Isso aí, né? É isso aí, prevenção. Isso tem retorno, é prevenção, é isso mesmo. É isso aí. Eu quero agradecer. Bia, Angélica, obrigada por vocês terem, Pastor Edgar, obrigada pelo convite, obrigada mesmo por vocês terem aberto esse espaço. Fiquei muito feliz, obrigada mesmo. A gente se aceitou. Vamos pra live 2, vamos fazer a 2. Quando vocês quiserem, quiser. Tamo aí. Lu, obrigada, viu? Um super beijo. Obrigada, eu que agradeço. Vocês que assistiram, até a próxima. Até, tchau. Tchau.